Sejam todos bem-vindos a mais um culto, que a graça do nosso Deus nos alcance. Eu já havia lhes dito que vou fazer uma avaliação logo após terminar um ano de abordagem de assuntos bíblicos especificamente. Nós estamos chegando a esse instante, daqui acho que mais umas 15 reuniões, nós então atingiremos 365 manhãs, e após eu vou fazer uma avaliação e verificar se realmente vale a pena continuar. De qualquer forma, esses dias que eu estive ausente, não foi sem propósito, nós estamos buscando um pouco mais de intimidade com os céus e procurei estudar alguns conteúdos que quero apresentar no dia 12 de março aqui à igreja, frente aos desafios que tem vindo, eu tenho despertado a vocês para isto, que cada situação projeta uma outra com mais impacto e com mais consequências. Alguns estão ficando ensurdecidos, não ouvem, não despertam, não têm tido comunhão, e certamente isto será para estes ainda desafios mais dantescos. De sorte que o meu apelo é que mantenham a fé em Cristo Jesus, sejam mais submissos, mais íntimos dos céus, resolvam os problemas que precisam ser resolvidos, de relacionamentos, de dificuldades, porque você não sabe o dia e hora que o Senhor pode chamar você para dormir. E, ao mesmo tempo, as dificuldades que estão sobre nossa responsabilidade como seres humanos de cuidar. Então, por favor, mais uma vez, atentem para o que eu tenho tentado levá-los a entender. E, ao mesmo tempo, não ficarem presos a esses discursos vazios que encontramos por muitos que um dia foram pastores desta igreja, estão por aí afora com as suas igrejas virtuais, ganhando dinheiro pelo YouTube, mas sem nenhum comprometimento de fato com a verdade. Apenas o que eu chamo de palavras ditas ao ar, às vezes com arrobo de inteligência, de argumentos, mas desprovidos completamente da palavra de Deus e das verdades reveladas no espírito de profecia. Então, meus amigos, reitero a fé na pessoa de Jesus, comunhão com o nosso amigo Espírito Santo, e se preparem, porque certamente virão coisas difíceis, sejam resultante a esse problema, então, já novo lá, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os dividendos negativos para a economia de vários países, inclusive o nosso, como também situações adversas que sobrevirão a partir desse instante. Nem saímos de uma situação pandêmica, já entramos em uma outra, e assim como tenho lhes dito, cada situação nesses últimos anos de história dessa terra, um assunto provoca um desafio maior. E o pior é quando a gente vê a igreja inerte, apática, sem comprometimento, sem os desafios realmente da fé, e isso de fato nos assusta. Então, a razão de minha estada durante esses dias, fiz o que eu precisava fazer, tive a comunhão que eu precisava ter, busquei o que eu precisava buscar, estudei o que eu precisava estudar, e gostaria exatamente da fonte que tenho aprendido, que é a Bíblia Sagrada e o Espírito de Profecia, compartilhar um pouco mais dessas experiências para vocês no dia 12 de março. De certa forma, só gostaria que atentassem que, quanto a este culto, como eu lhes dissera, vou reavaliar, eu tenho muita coisa a fazer, me desgasto muito para preparar as mensagens, e, de repente, o valor, a dedicação, a submissão não tem sido correspondente. Então, realmente, a partir da conclusão aí de um ano de mensagem, eu vou dar uma parada, vou avaliar, verificar os interesses ou não, e aí saberemos pela eternidade o quanto perdemos lá, quando deixamos de nos submeter àquilo que Deus nos apresenta. Mas mais uma vez, né, lhes apelo que permaneçam fiéis àquilo que têm aprendido. Nesta manhã, eu gostaria de convidá-los ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo, então, 10, versículo 23,
Nós vamos nos deparar um pouquinho aqui neste verso, talvez amanhã eu terei de retornar ao verso para explicar essa última frase, até que o Filho do Homem venha, né? Então, a gente vai ter de atentar a que Jesus se referiu a isto aqui. E, neste primeiro momento, a gente vai, portanto, para essa direção do versículo 23 para estudá-lo. E, antes, porém, quero convidar a pessoa que está responsável para fazer oração, e em seguida a gente, então, vem para Mateus, capítulo 10, versículo 23, primeira parte, porque eu vou dividir o verso em duas partes. Bom dia, meus irmãos. Oremos. Pai Celestial, obrigada, Senhor, por mais uma manhã, por mais um dia, Senhor. Poder ter o prazer, o privilégio de escutar a Tua palavra e aprender, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, possa tomar frente das nossas mentes, do nosso coração, que a gente possa receber a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos pôr em prática. Eu também peço, Senhor, pelos pedidos de orações que o grupo o Poder da Oração está pedindo, que o Senhor possa fazer de forma a sua vontade, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Cícero, pela força que ele põe aqui para a gente poder aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, tomem o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Nós vamos ler este verso, mas vou me ater especificamente à primeira parte do verso, aonde termina aí com a seguinte frase: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Este é o ponto que nós vamos nos ater nesta manhã. Bem, Jesus havia preparado este grupo em particular. Os discípulos, neste ponto da história, nós já temos então aqui o grupo formado dos 12, outros mais que Jesus então os tratava como discípulos e estes em particular que os nominou de apóstolo. Este era o grupo mais restrito, mais próximo de Jesus, e dentre o grupo dos 12, Jesus tinha, portanto, um trio que era bastante mais íntimo, certas peculiaridades e privilégios que Jesus reservava especificamente para Pedro, Tiago e João. Então, veja a forma como, às vezes, a gente perde de vista certas intimidades. Né? Você pode ter um grupo de relacionamento bastante alargado, até numericamente considerável, mas é preciso atentar que há certas coisas que a gente não confia para certas pessoas, ou para todos os que fazem parte de nosso relacionamento, há aqueles mais próximos e há aqueles mais íntimos. Então, aqui temos algo neste sentido. Observe, Jesus, dentre a multidão, escolheu 12, como ele o quis fazê-lo. Nós temos a influência de pessoas que trouxeram outras pessoas, Jesus não as rejeitou, no caso do grupo dos 12, é o caso de Judas Iscariotes, é o caso, portanto, de André. Aqui não houve um chamado direto para André, você sabe disso. Pedro trouxe André, e nós temos exatamente alguns que dizem que o caminho foi inverso, é Pedro que trouxe André, mas o fato é que nós temos aí o caso de João, e então Tiago, tivemos Natanael. Então, é preciso lembrar que muitos desses que eram parentes uns dos outros, até irmãos sanguíneos, trouxeram os seus irmãos. Tá? Mas é preciso também nos ater que, no contexto envolvendo a família, portanto, do Pedro, né, o André e o Pedro, nós temos que o Pedro estava sempre um pouco mais próximo de Jesus, inclusive, logo nos primeiros instantes de seu ministério, Pedro esteve presente, André não estava lá. Então, nós temos estas singularidades. O que eu quero dizer-lhes, por fim, é que num grupo que nós temos relacionamento, há certas coisas que nós confiamos a pessoas mais íntimas e não confiamos a outros. E por quê? Diante, talvez, da compostura dessas pessoas, a sua própria intimidade com os céus,
E, é claro, o privilégio de a gente poder saber que tem alguém que está ao nosso lado para nos orientar, nos advertir. Então, é preciso que você aprenda esse tipo de liderança aqui, eu diria, que Jesus a expõe na prática. Ele não formou, né, o que a gente poderia dizer um manual de liderança, mas as suas ações nós podemos tirar certas, então, eu diria, composturas de Cristo Jesus e até a forma de lidar com certos problemas que serviriam muito bem para que nós aplicássemos em nossa jornada nesta terra. E dentre estas questões está a forma como Jesus lidou com o grupo maior, a multidão, com o grupo menor, os 12, e dentre este grupo dos 12, um grupo mais restrito aí de um trio que Jesus, então, atribuiu para este grupo singular manifestação. Você se lembra? João é o autor do livro do Apocalipse, coisas que Jesus revelou para ele que não revelou para outros. Né? O caso do Pedro, né, que tivera, então, contato particular com Jesus e diretas informações com Cristo. Então, Tiago, igualmente. Né? Então, Pedro, Tiago e João fizeram parte de uma situação bastante, mas bastante íntima de informações e de verdades que Jesus omitiu, né, por assim dizer, dos demais. Isso revela que, em certas situações, nós temos de escolher pessoas singularmente para dizer e apelar sobre nossas dificuldades. Há pessoas que muitas vezes são como jornalistas, né? Eles expõem as informações sem se envolverem com elas. Às vezes são apenas reprodutores de fatos, mas não viveram os fatos. Há aqueles tipos de comportamento, de as chamadas mensagens gravadas, né? É um textozinho bonitinho, às vezes o indivíduo não conhece nem o personagem que ali dentro está, a quem se refere, mas ele repassa para um, repassa para outro. Veja, intimidade não tem a ver com isto, não é uma notícia de reportagem. É algo realmente que tem estreiteza, que tem verdadeiro comprometimento. No caso aqui em particular, Jesus então convida o grupo que ele havia instruído e envia para que então levassem mensagens. E aí entra um ponto do que a gente chama da verdadeira exposição de honestidade de Jesus quanto ao que este grupo iria enfrentar e como deveriam, portanto, agir diante dos desafios. Há algumas pessoas que acham que os seres humanos, inclusive os cristãos, devemos estar sempre aptos ao desafio, ao que a gente chama das intempéries, e, ao mesmo tempo, viver como que fôssemos uma espada cortante, afiada nos seus dois gumes. Na verdade, esta imagem é de gente covarde, não é de gente realmente capaz, de gente realmente fiel. Porque alguns julgam que o homem ele é, portanto, indomável e, ao mesmo tempo, destemido, e esta não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que, em alguns momentos, nós temos de nos preparar para fugir. E isto não revela covardia, pelo contrário, revela inteligência, submissão à palavra de Deus. Observe, para alguns que estão de fora, que não têm a intimidade com o Espírito Santo, que não têm intimidade com os céus, quando vê um cristão recuar, ele grita do outro lado, covarde, tímido, se submeteu aos vexames, mas ele não sabe que exatamente por trás desta decisão, ou melhor, acima desta decisão, está uma outra, de uma superioridade, de uma soberania, de um Deus Todo-Poderoso que disse para a sua igreja, que disse para aquela pessoa, recue, não avance. Então, nem sempre o fato de alguém tomar uma decisão, eu diria, e ficar numa atitude de alerta ou numa atitude, portanto, de recuo, esta pessoa está na contramão da vontade de Deus. Olha o verso, venha comigo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, qual é o verbo seguinte? Fugir. Fugir para outra. Ora, à luz daqueles que parecem que são realmente homens sérios, respeitosos, eu diria corajosos,
seria gritado a expressão: como é que um cristão foge? Ele tem de enfrentar sempre os desafios, as dificuldades. Mas, acima de tudo, é isto mesmo? Não temos de nos, eu diria, avaliar em alguns momentos que a circunstância requer que a gente recue? Sabe, amigos e irmãos, quando o Espírito de Deus nos guia, nós, de fato, temos sensibilidade para ambos os instantes. Sejam eles quando devemos, então, avançar pela fé, quando as águas tempestuosas parecem que vão nos sussobrar, nos engolir, nos afogar. Nós precisamos avançar pela fé se a ordem do Senhor está nessa direção. Marche. Mas se a direção do Senhor é espere, temos de, então, nos submeter ao Senhor. Mas se a ordem for no sentido oposto, não avancem, recuem, fujam, temos de nos submeter ao Senhor. Por isso, esta ideia equivocada que muitos adventistas possuem, de que o cristão deve ser sempre, portanto, para cima e para o alto, esta é uma situação sobre certas circunstâncias. É verdade que nós não devemos jamais duvidar do Senhor. Se o Senhor disse para recuar, estamos indo para cima e para o alto, porque estamos cumprindo a vontade do Senhor. A expressão para cima e para o alto não significa sempre que a direção eu diria, nesse aspecto de tomar eu diria, um ambiente mais baixo e então estarmos olhando para um ambiente mais alto. As verdades, elas têm sentidos. As verdades têm, sim, significados. E muitas vezes, o ir para uma direção oposta estar indo para cima, mesmo que para alguns esteja no olhar de estar descendo. Mas, estando na mão do Senhor, descendo é subir. É preciso que a gente, então, atente para essa particularidade. E aqui vem toda esta ênfase. O que Jesus está dizendo, por fim, é de que esta passagem tem conselhos bastante fortes. Observem que os conselhos são de maneira bastante, eu diria, prudente. A prudência é, quando perseguido numa cidade, fuja para outra. O detalhe é que, às vezes, não terminam a frase. Onde existe covardia? Quando, na fuga, assumimos uma posição de não querermos mais avançar. Mas observem o que é dito. Perseguido em uma, fuja para outra. Não é fugir e ficar na ociosidade. Não é fugir e ficar preso dentro, portanto, da circunstância. É fugir daquela, mas tendo, portanto, como desafio uma próxima. Isto é forte, não é? Em outras palavras, assim, qual é a prudência? Se há perseguição, então, e não está ali a sua vida como fruto da perseguição, ou tornando mais simples minha frase, o que eu quero dizer é, na atividade, no labor que você está ali desempenhando, então, resultante deste labor é que, então, a sua vida está em risco. Se é neste aspecto, pela fé, devemos avançar, porque não devemos recuar se a ordem do Senhor não foi recuar. Mas observem, especificamente em relação a esta igreja, nós temos um sinal para o final da história dessa terra, quando o decreto dominical surgir. Qual é a informação? De que devemos fugir das cidades grandes para as pequenas e das pequenas para os lugares ainda mais, eu diria, de menor influência. Então, a ordem é fugir, como foi em Mateus 24, para, então, aqueles que se submeteram à orientação do Senhor Jesus. Jesus dissera, portanto, quando vir de Jerusalém sitiada, fugi para os montes. Então, não há covardia em fugir. Há, na verdade, obediência a Deus em fugir, quando situações requerem de nós, então, tal compostura. Então, aqui, quando Jesus dá este conselho, e muitos cristãos imprudentes assumem responsabilidades que o Senhor não está requerendo deles? Quantos perdem a batalha porque, então, não aprenderam a dialogar com o Senhor? Estão puramente expondo coisas do seu próprio interesse? Não se permitem que o Espírito de Deus os eduque? E aí, quando um desafio é lançado, não importa que ele seja público ou privado, você perde a batalha, amigo, porque você, de fato, não estava no Espírito de Deus?
nós não perdemos batalha quando nós, em nome do Senhor, recuamos diante de certas circunstâncias. Você se lembra do livro de Atos que estudamos aqui, verso a verso, quantas situações Paulo teve de recuar para depois, então, tomar a medida adequada? Quantas situações a igreja poderia ter evitado maiores problemas se tivesse aprendido a recuar para aprender um pouquinho mais com o Senhor e avançar numa outra direção? Mas não, por orgulho, muitas vezes, por vaidade de pessoas, permanecem fixados naquela decisão e não se perguntam se está no momento exatamente de recuar. Quantas mulheres poderiam estar melhor no seu relacionamento conjugal se tivesse aprendido a esperar, a recuar das paixões, dos apelos infames de homens que às vezes só queriam usar o teu corpo, e hoje você, às vezes, por uma situação de amargura, mantém-se dentro de um relacionamento que você não ama, mas está presa circunstancialmente, ou presa a um passado que não foi eliminado de tua memória. Mas eu queria te dar nesta manhã as boas novas. Há um Deus no céu que perdoa pecados. Há um amigo, Espírito Santo, que aceita os nossos lamentos e vai interceder por nós com seus gemidos singulares diante de Deus, apelando de que a graça maravilhosa de Jesus nos alcance. Então, meu querido amigo e irmão, não se submeta aos discursos achando que herói é sempre aquele, portanto, que enfrenta batalhas. Os heróis também recuam. Os heróis também, eu diria, de algum momento, eles param para refletir se realmente a direção é aquela. Os heróis do Senhor não estão nas revistas de quadrinhos, nos gibis, nos filmes de Hollywood. Os heróis do Senhor permanecem no rol de Hebreus capítulo 11 como homens que tiveram suas dificuldades, em alguns momentos tiveram de levantar a mão aos céus e pedirem ajuda, porque o cajado, a espada, a inteligência não eram suficientes. Você precisa lembrar disto. Os heróis do Senhor enfrentam as dificuldades do dia a dia. Em alguns momentos, os heróis choram, lamentam, destroem-se, muitas vezes, porque o Evangelho tem um preço. Lembro-me, nesse exato momento, desses dias de estudo, de um texto que eu li, então, do Winston Churchill, em uma obra escrita por André Malraux, um francês, que, escrevendo acerca da Segunda Guerra Mundial, como eu estou estudando muito sobre esse conteúdo para poder auxiliar minha igreja, o Churchill, então, perguntou ao André exatamente o que se deveria fazer diante de o exército britânico, que estava ali no período da Segunda Guerra bastante intimidado. E aí o André disse, não sei o que fazer. E aí o Churchill faz uma pergunta retórica, diz assim, nunca viste como, então, as lagostas vivem? O André ficou, de alguma forma, perplexo com a pergunta e reflexivo. E aí o Churchill continuou e disse-lhe, deveria estudar um pouco sobre as lagostas. Vejam, em certo momento na história da vida, ela se enclausula em algumas frechas de rocha nos mares, perdem a carapaça, ficam, portanto, ali recuadas, esperando o momento adequado para que uma nova carapaça, portanto, possa ali aparecer, e elas, então, renovam-se, mantêm-se ali em estratégia, e quando estão prontas, elas atacam. Bem, o Churchill estava fazendo este tipo de reflexão, demonstrando que o exército britânico pode estar, de alguma forma, meio intimidado com os desafios, mas eles estão, na verdade, buscando refletir, tomando uma carapaça nova para saber como agir e no momento certo de agir. Paralelamente a esta narrativa, eu diria para você, assim, a vida de um cristão. De alguma forma, a gente precisa, em alguns momentos, recuar, verificar se vale a pena, então, continuar da maneira como vínhamos batalhando. E o recuo não é sinônimo, portanto, de perda de autoridade, mas de entender e olhar o nosso entorno
como o inimigo está lançando, então, os seus ataques, para sabermos, ali no momento que estamos reclusos, perguntarmos ao Senhor o momento certo de sairmos para a batalha final. Mas alguns cristãos são atrevidos, desrespeitosos, ignorantes, e querem mesmo, sem refletir sobre as circunstâncias de mundo que estão vivendo, saírem para lutar com as suas próprias armas. E esta tem sido, portanto, eu diria, a grande luta da vida de muitos que têm perdido neste campo de batalha a conquista para o Senhor, almas para o reino de Deus, porque não pararam para refletir, para entender que Deus não usa das armas que os homens usam. Os homens usam suas armas com suas inteligências. O Senhor convida os indoutos, os não inteligentes, para serem educados exclusivamente pelo seu Espírito, o nosso amigo Espírito Santo. Estamos dispostos a isto? A sermos educados pelo Senhor? Ou estamos usando as nossas próprias armas e achando que é covardia quando a gente para refletir? Não, amigo, nós não somos covardes. Nós precisamos entender que esta foi a orientação do Senhor. Quando rejeitados em um lugar, fujam para outro. Vão a outra cidade, porque se naquela vocês não eram aceitos e a mensagem não estava recebida, então levem para quem quer a mensagem. Mas o detalhe é que neste ponto os cristãos perdem, porque alguns acham que, na verdade, é preciso se tornar mártir. Mas o Senhor nunca convidou a sua igreja para ser uma igreja de mártires. O martírio aparece como consequência, mas não como, portanto, uma ação primeira, algo que a gente busca. Há ideias equivocadas no nosso meio. Há muitos que estão dizendo com bravata, você deveria deixar sua vida para, então, se possível, perdê-la por amor a Cristo. Desde que estejamos fazendo, de fato, a vontade do Senhor e não a nossa. Então, não coloque em risco sua família, seus filhos, seu emprego, sua vida, sua saúde, por falta de submissão à palavra de Deus, fazendo as coisas puramente pela sua força. Martírio vem como consequência e não como propósito, como projeto primário, como start, como algo que a gente faz de início. Não é assim que funciona. É em razão de uma fé vivida sobre a palavra de Deus que algumas consequências a gente pode colher, mas não que a gente busca isso. Então, se em algum momento tem de recuar, recua-se por amor e honra do Senhor. Você acha que era do propósito do Senhor que Paulo tivesse perdido a vida? Nunca foi. A igreja providenciou a morte de Paulo por, então, ignorância, por, então, covardia, levar um homem que poderia ter vivido muito mais anos pregando o evangelho, ensinando, mas por terem agido de maneira irresponsável, Deus colheu o seu filho para que a igreja aprendesse a respeitar os que, de fato, ele põe para ser porta-voz de sua mensagem. Não era, portanto, de nenhum interesse que o Senhor tivesse tirado a vida de muitas pessoas, mas a igreja muitas vezes não os merece. Então, a gente precisa se lembrar desse aspecto. Que neste ponto em particular, o Senhor Jesus está sendo o que a gente chama, mais uma vez, honesto com a sua igreja. Há lugares que são difíceis e que a gente precisa sair deles, porque nenhum de nós fomos, eu diria, dentro do Evangelho, preparados para isto. Está pronto para doar a vida? É nessa circunstância que aqui, então, exponho, terminando a minha reflexão nesta manhã. Observem. Os judeus bem sabiam o que era uma perseguição. Sempre foram um povo que, de alguma maneira, por desafios de terem rejeitado o Senhor, se tornaram vassalos de muitos outros governos e de poderes. Foi o caso, não por escolha, né, mas no Egito, particularmente, as circunstâncias que passaram. Depois disto, mesmo após saírem do Egito, tornaram-se vassalos de outros governos. Babilônia, dos persas, da Grécia, de Roma. E, então, diante dessas situações, eles bem sabiam o que era ser mártir, o que era passar por essas dificuldades. No contexto que Jesus, então, aqui põe em Mateus capítulo 10, versículo 23, a primeira parte, ele diz, quando foi seguido num lugar, fujam para outro. Ele dá duas lições básicas aqui. A primeira, que o cristão deve estar pronto em algum momento para recuar. A segunda, o recuo não é para
para que se permaneça na ociosidade, é recuo para enfrentar um novo desafio. Isso implica dizer, portanto, que a ordem do Senhor recuar para avançar, não do mesmo lugar aonde fomos rejeitados, mas para um novo lugar. E aqui vem o detalhe para muitos cristãos. Lá. Muitos de nós esquecemos disto, estamos às vezes em um lugar onde a gente não é aceito. Então, amigo, está no momento de fugir e ir para outro, onde você é ouvido, onde você pode ser realmente respeitado e a mensagem ser recepcionada. Há situações deste nível. Ao mesmo tempo, Jesus também está ensinando uma terceira questão aqui. Os judeus, como eu estava dizendo, bem sabiam o que era a perseguição. Agora, observem, se um soldado romano aprisionasse um judeu e ali com impropérios, muitas vezes apenas para desmoralizar e inflamar a vida de um judeu, exigisse que ele comesse carne de porco, ele o faria e, diante disto, nada estaria, portanto, afetando a sua fé. Porque o que está em jogo não era a sua fé, era apenas, então, um teatro que o romano, ou o soldado romano, estava fazendo, a fim de que, então, aquele judeu em particular estivesse desmoralizado diante dos demais soldados. Agora, observe uma situação diametralmente oposta neste contexto. O mesmo soldado prendia este, então, judeu, em razão da forma como ele estava apresentando a mensagem de sua fé, ou dando razão de sua fé. E aí, então, neste contexto, o soldado dizia o seguinte para ele: você vai comer carne de porco para negar o seu Deus em razão da pregação que você fez, e você, portanto, vai, ao comer carne de porco, estar se submetendo à adoração ao imperador, a Júpiter, como forma de que, de fato, você rejeitou a este Deus que você prega. Neste contexto, o judeu, então, se submeteria à morte e não comeria da carne de porco, porque o que estava em jogo, rejeitar a ordem de Deus, de amá-lo, de a ele unicamente servi-lo e se submeter. Entende a diferença? Esta é a questão. Muitos cristãos atribuem para si perseguições sem que a perseguição de fato tenha chegado, porque ele não foi fruto de uma mensagem que estava defendendo, apresentando. Na verdade, não passou de bravatas, de situações que ele diz: não, eu estou pronto para enfrentar, se possível, a morte. Está mesmo? Tu fazes o quê? Pregas? Ensinas? Compartilha de tua fé? É em razão disso que está sendo perseguido? E se é, portanto, em razão disto, logo, em um ambiente que estejas pregando, ensinando e que esteja sendo rejeitado, parte para outro, para continuar pregando o evangelho. E nessa circunstância, se a morte vir, bendiga o Senhor, os que vivos ficamos por aquele que permaneceu fiel. Mas alguns estão exatamente usando da mesma espada de Pedro, achando que é por meio da força, do poder da voz, de discursos particulares que eles pregam o evangelho. O evangelho não tem esse tipo de, carapuça, nem couraça. O evangelho é a graça revelada de Jesus e ela se revela no evangelho. Por isso, amigo, meu apelo, vivamos a fé, sejamos prudentes, e se há alguns momentos, instantes que nós precisamos recuar, temos de fazê-lo, sem viver na ociosidade. Recuamos para enfrentar outro desafio, outra situação. Que Deus te ajude a entender que o evangelho é uma espada de dois gumes, mas ela é a espada na mão de Deus. Ele é que tem a espada, de acordo com o texto de Apocalipse. Portanto, não seja você a que manuseie. Que Deus te ajude. Que Deus te dê a graça de você realmente ser uma testemunha viva. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Santo Deus, nossa gratidão pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra. Que Tu nos uses para sermos testemunhas vivas da verdade e, diante dela, alçarmos a bandeira do nosso Salvador Cristo Jesus. Sim, Senhor, obrigado pelos Teus conselhos, orientações e testemunho, que em algum momento precisamos recuar quando não entendem e não aceitam aquilo que de fato Tu nos ensinas. Mas ao fazê-lo, não nos tornamos covardes, mas simplesmente obedientes
aquilo que de fato tu nos orientas. Seja conosco e com estes que aqui estão, eu te suplico, nos dando um dia em tua companhia. Em o poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.